tarde a todos e quero agradecer por terem vindo. Quero também agradecer a todos os participantes, digamos, desta, que é mais que uma exposição, que não vêm só artistas, autores também, textos, canção. Um deles é precisamente o André Leite, que está aqui, mas reúne também performers. E desde o início, o Paulo ajuda, desde o início o nosso objetivo era precisamente falar sobre Angola, digamos, comemorando os 40 anos da independência de Angola, era digamos, uma oportunidade também para falarmos de Angola. Para mim sempre me pareceu óbvio que somos todos, de alguma forma, angolanos, da mesma forma que somos todos moçambicanos, e há pouco estava a falar algumas pessoas, precisamente, começa pelos sabores, pelos cheiros, pela música, não é? Isso é incontornável. E nesse sentido, Angola está presente e todos nós, independentemente do que está a acontecer atualmente, não é? Temos uma ligação com Angola. Estamos a comemorar Angola da mesma forma que tínhamos comemorado Moçambique, e também aproveitando os tais 40 anos da independência de Moçambique. Nesta exposição não há propriamente uma curadoria, e o que temos aqui foi precisamente um conjunto de artistas, reuniu-se e convidou um conjunto de pessoas. Eu convidei algumas, o Paulo convidou, o José Almeida Pereira também, um dos convidados que também convidou, Manuela Matos Monteiro e João Lafente também convidaram. E a ideia era então reunir milhões de pessoas que quisessem mostrar, falar. Eu acredito também que nos tem faltado, relativamente a Angola, tem-nos faltado imagens sensíveis, imagens artísticas, e essas são realmente efetivas. Isto, imagens realizadas por angolanos. Contudo, este momento não reúne só artistas angolanos, reúne também artistas angolanos que estão a viver em Portugal, artistas angolanos que estão a viver em Angola, não é? Artistas portugueses que conhecem Angola, o caso, ou visitaram Angola, um deles, por exemplo, José Almeida Pereira, que visitou recentemente Angola, e artistas que nunca visitaram Angola. Artistas, escritores, que nunca visitaram Angola, mas como eu tinha dito no início, Angola, somos todos angolanos e estamos com esta causa, por isso realmente temos que falarmos, também decidimos, de alguma forma, fazer aqui a conversa. Não há propriamente uma plateia, seria quase como um círculo, mas gostaria também ainda de referir que foi importante o trabalho de Nuno Ramalho, que espelha aqui uma palavra, é um desenho da palavra, que está espelhado segundo, digamos, dois eixos, e cria aqui uma teia, e digamos, hoje seria precisamente o momento das palavras. E essas palavras vão ficar em imagem, e transformam-se, digamos, em imagem da mesma forma que esta está aqui. Não haverá uma ordem, digamos, para falar. Gostaria que todos, digamos, colaborassem, falassem todos de alguma forma algo a dizer, ou pretendem partilhar, ou comentar. Por isso será, digamos, algo bastante horizontal. Paulo, queres dizer alguma coisa em especial? Sim, esta vai ser uma oportunidade para ouvir os participantes. Sim. Uma curta de explicação daquilo que nos motivou. E eu posso, nesse sentido, começar com essa frase, quando o Maia conversou comigo acerca desta ideia de fazer uma reflexão sobre os 40 anos de independência de Angola. Já foi há bastante tempo que o programa do Espaço Vida estava
definido para celebrar os 40 anos das independências. E, portanto, havia uma ideia inicial de fazer uma exposição com artistas. A verdade seria sempre um artista de uma forma muito mais um artista moçambicano, um artista peruano. O que aconteceu foi que, precisamente quando começámos a pensar sobre como é que iríamos montar as coisas, essa logística toda, aconteceu a prisão dos pesquisadores e nós conversámos sobre isso, achámos que não fazia muito sentido para celebrar um artista, uma obra, uma exposição individual. Faria mais sentido nesta altura fazer aqui uma reflexão coletiva e juntar muitas vozes, pessoas que de alguma maneira estavam ligadas à questão da obra. E assim começou este projeto Polo Neto, Foi injusto para a maior parte dos artistas, já que estão convidados, todos os artistas, não só os criadores, são foram convidados todos em cima da hora. Mas a verdade é que havia uma urgência também em dizer algo. Sim. Pela minha parte, conhecendo alguns artistas atuais, alguns que vivem em Portugal, outros que vivem em Angola, e só para apresentar-me rapidamente quem é o responsável, eu sou daqui do Porto, chamo Paulo Moreira, e estou a fazer um trabalho de doutoramento em arquitetura, precisamente sobre a cidade de Luanda, desde 2010. Já fui 6 vezes a Luanda, até alguns. Tenho vivido, passado lá algum tempo, em torno de 2 meses, cada meio ano, mais ou menos. E portanto, nessa rede de contactos, tentei trazer o mais vozes atuais, presenças atuais. E então, sobretudo, no espaço Mina, o Lino Damião, um artista que vive em Lisboa. Através do Lino e da sua coleção particular, mostrar obras de Paulo Capela, que é um mestre Capela, uma grande figura, um artista da Angola, que são as colagens que estão dispostas na Angola. Depois também o Nelo Teixeira, que é também um artista emergente, uma das novas figuras da arte contemporânea em Angola, está a representar, ou esteve a representar Angola na Bienal de Veneza. Depois o Sabi, que é também artista plástico, que está a fazer um mestrado em curadoria aqui nas Belas Artes, no Porto. E é um dos responsáveis por vários espaços expositivos em Luanda. Sim, ele, para além do trabalho como artista plástico, veio para Portugal para fazer também um mestrado em curadoria e acho que está a começar essa fase. E também o Hamilton, que vive em Coimbra, há 20 anos. Fez aquelas fotografias com a figura do Agostinho Neto. Zizi, que é entrar. Graça, também tem também três obras expositivas lá no espaço Mina. Eu próprio senti que podia também apresentar aqui algo que não deixava de contribuir. Tinha estado em outubro, portanto há um pouco mais de um mês, em Londres a fazer pesquisa e no arquivo da British Library encontrei os microfilmes com a digitalização do jornal Angola desde 1975 a 83. Não tenho todos os números, mas tem muitos, e eu fiz bastantes digitalizações dessas capas do jornal, artigos, etc., que mostram exatamente como é que se viveu o período da independência e pós-independência em Luanda, através da voz oficial do jornal Angola. São aquelas páginas que estão recomendadas. Tenho algumas antes da independência, que são os primeiros 4 ou 5. No lado esquerdo, aquelas 4 é o jornal Angola do dia da independência, 11 de novembro de 75. E depois, do lado de cá, mais alguns jornais pós-independência. Que é engraçado que muitos dos títulos do jornal, que selecionei para apresentar a edição, falam dos fantoches. São
Fantoches angolanos refugiam-se em Lisboa. Mário Soares apoia os fantoches angolanos. Os fantoches eram os da comida. E eu achei graça porque hoje em dia há muitos angolanos que se refugiam economicamente em Portugal. E, portanto, aqui há uma inversão dos papéis. Atualmente já não é tão indicado pensar em refugiar aqui no regional. Mas, entretanto, sendo arquiteto e estando a estudar questões também de urbanismo no ano, trouxe esta faixa que na verdade encontrei em Luanda, na nova centralidade do Uruguai, que é uma destes megaprojetos construídos pelos chineses que estão a divulgar na periferia de Luanda. E muitos desses grandes projetos têm assim, estas faixas que são mensagens mal traduzidas, não é? Neste caso, este nonsense, a tradução do chinês para o português, que é um nonsense também do próprio urbanismo, que é feito com modelos completamente desadequados à clima, à cultura. E, portanto, tinha isto guardado, nunca tinha apresentado. Não achei que este espaço era finalmente uma oportunidade por ser um espaço novo. E aqui dentro, na sala de projeção, tenho também uma filmagem feita de um foco sobre o ano do ano, são 30 minutos em tempo real, 33 minutos, saindo do aeroporto de Luanda para o sul e depois circundando toda a periferia até ao norte. E neste percurso vê-se esses grandes projetos chineses, vê-se os grandes projetos de realojamento onde a população está a ser transferida dos espaços mais centrais para as periferias, não é? E é também um documento que eu acho que era interessante também mostrar o contexto, mostrar o território, o lugar. Foi essa a ideia. Não sei quem quer continuar com isso. Eu passava até, eu estou curioso também, gostaria de ouvir o André Lamas Leite. Ele escreveu um texto, faz um enquadramento. Mas, se eu estar a falar, a comentar, passo já a palavra ao André. Boa tarde. Eu sou André Lamas Leite, sou professor da Faculdade e realmente, quando eu segui com a Maia, foi uma surpresa porque eu, de facto, não fui a Angola, portanto, como a maioria dos portugueses, conheço Angola visto de fora, visto aqui de Portugal, e com relações com os clichês. Mas, sendo professor de Direito, obviamente sou particularmente mais sensível àquilo que tem acontecido nos últimos tempos no regime pleno e à circulação política e histórica. E, portanto, o texto que eu fiz é um texto um pouco de enquadramento destes 40 anos de independência e também de situação que é isso, do colonialismo e a forma como ele vai ser encarado ao longo do tempo. Portanto, procurando ser o mais imparcial possível, dentro daquilo que é possível ser imparcial quando se trata de direitos humanos ou da regulação de direitos humanos. Aquilo que, se calhar, um dia, fazer muitas histórias sobre a ideia não tem sentido, claro, e isso nesta conversa, mas nós sabemos que os países que foram colonizados e que depois lutaram pela sua independência, pela sua soberania, foram, durante a Guerra Fria, objeto de lutas, não é? Foram tabuleiros de xadrez entre as duas superpotências da altura, os Estados Unidos e a União Soviética, a União Soviética, e Angola foi claramente um desses Estados, apoiado pelas suas perspectivas, porque é acredita pelas duas grandes superpotências, que aí conquistaram as suas posições, muito porque Angola, como nós sabemos, e não é por acaso que a história de Angola não é exatamente a mesma que a história de Moçambique ou uma outra que um país que conheço bem, que é Cabo Verde, com frequência que gosto muito. O facto de Angola ser um país com grandes riquezas naturais, como o petróleo, os diamantes, os maneiras e tantas outras coisas, faz com que, obviamente, seja um território mais acessível naquilo que é chamado de geopolítica, naquilo que é a relação entre os Estados a nível do direito internacional. Como nós dizemos, o direito é aquele ramo de direito que menos interesse tem. Menos interesse não porque não seja importante, talvez seja o mais importante, a relação entre os Estados e as organizações internacionais, mas nós sabemos
sabemos que temos múltiplos exemplos, da Síria, tivemos exemplos das duas guerras do Iraque, do Afeganistão, em outros países, sabemos que é um direito para ser aplicado. Nós temos um caso das Nações Unidas, para ser aplicado, precisaria de ter um exército internacional que fosse capaz de impor pela força se necessário essas resoluções. Isso não existe. Aquilo que nós temos é a verdade, que o direito internacional, muitas vezes, ou quase sempre, é a lei mais forte. Portanto, quem tem poderio militar é quem aplica as sanções e, muitas vezes, sem nenhum tipo de resolução da ONU que permita. Portanto, do ponto de vista internacional, há guerras que são absolutamente legais, que foram feitas e continuam a ser feitas, porque, em última instância, nós temos tribunais, o Tribunal Internacional, enfim, que, por exemplo, nos Estados em África não aderiram ao chamado Estatuto de Roma, exatamente porque não querem que os seus chefes de Estado, os chefes de Estado ou os grandes senhores de Estado sejam entregues a esses tribunais, mas por ser logo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro Estado a dizer logo nem pensar, Roma, para nós nem pensar, nós tivemos cá algum tipo de crimes contra a humanidade, nós próprios tratamos disso, nem pensar agora em termos de justiça internacional para isso. E Portugal, como é normal, nestas coisas, e bem, foi o primeiro a abrir, e portanto, digamos, uma espécie de primeiro lugar. Mas outra coisa que também me parece importante, depois, enfim, de toda essa história, que em 92 culmina numa Constituição, sem querer ser muito chato com esses coisas de direito, mas sendo, provavelmente, em 92 há uma metodologia, mas que se consegue só em 2000, na volta de 2000, como nós sabemos, como nós sabemos. Um regime que é partidário, nasce em 92. Hoje em dia temos uma nova Constituição em Angola, 2010, a Constituição muito recente. E uma coisa que é muito importante para nós de direitos, e que nem é preciso visto para percebermos isso, basta olhar para o nosso país, é um país com leis maravilhosas e faz com que, ou isso não faz com que a justiça seja propriamente uma área muito bem conseguida da nossa democracia, provavelmente das áreas que menos conseguimos fazer ao longo da história de mais democracia. E que é aquela diferença, como dizem os ingleses, entre a law in books e a law in action. Uma coisa que está escrita, outra coisa que é aplicada. Quando nós olhamos para a Constituição de Angola, por exemplo, é uma Constituição que ombreia com todos os países europeus, que ombreia com os países democráticos. Há a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação, está tudo previsto, às vezes calcado a Constituição portuguesa, às vezes a língua portuguesa, há uma grande aproximação, por exemplo, da Constituição de Angola de 2010 e o que é hoje a Constituição de Cabo Verde, a Constituição brasileira. Portanto, se nós olharmos só para o Estado isolado, realmente temos uma Constituição perfeitamente democrática. Mas que depois, em alguns aspectos, remete para a legislação comum, por exemplo, a questão da liberdade de opinião e de expressão, que nós também não temos. Por exemplo, a Constituição brasileira diz que não é possível nenhum tipo de autorização, sequer para que as pessoas se manifestem. Mas se forem espaços públicos, sem se comunicar, o que cá também acontece, é normal, até pela segurança de quem se manifesta. Mas nós sabemos depois como é que isto na prática é tratado. Pelo menos em muitos casos. E, por exemplo, o caso do Lado de Leão e dos ativistas que nós conhecemos, o crime de rebelião, que estão a ser julgados esta semana mesmo, o Lado de Leão começámos a audiência de julgamento, ele optou pelo silêncio, que é um silêncio sorrido, e ele está acusado, ele mais ativistas, sabemos, estão acusados de atos preparatórios de um crime de rebelião. Por estarem a ler, por saber, do espaço público, um livro conhecido, um livro da literatura, da liberdade, que até cá no São Luís foi lido por várias pessoas conhecidas, muito bem. E quer dizer, se olharmos para fora, se olharmos apenas para este crime que se chama rebelião, em Portugal não se chama rebelião, chama-se atentado contra o Estado de Direito, mas que é o mesmo, até nem mesmo. Uma pena de prisão, se for condicionado a 13 a 12 anos, ou máximo até 15, e por isso os atos preparatórios. O que está aqui em causa é um ato preparatório. É algo que ainda está longe da consumação do crime, mas que se pune, excepcionalmente, para o gesto do bandido, que é o que é importante. É o caso aqui, que pode enfrentar em causa a segurança do Estado.
Nós também vamos vice-verter. Portanto, não há aqui nenhuma diferença. Não interessa. Também estamos a ver. Agora, ninguém tem que ter Portugal, se a ver um livro qualquer que ele fosse, não seria considerado ato preparatório de atentar à ideia. Aquilo que está acusado do ato de outros é de forma violenta, estar a alterar o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido. Bom, e para nós ninguém tem dúvidas que o Estado de Direito, seja qual for, seja o livro de Marx, seja o livro de Engels, seja o qualquer, isso não seria configurado de uma forma de violentamente estar a alterar o Estado de Direito. Portanto, é uma questão de interpretação da norma daquilo que é o que a Constituição vigente em Angola. E nós não temos, obviamente, não sei o que digo, dizem organizações internacionais, a Amnistia Internacional, todos sabemos que os anos há relatórios sobre o Estado de Direitos Humanos no mundo, e Angola é sempre referenciado por relojamentos, falar da caída das nossas comunidades angolanas, por relojamentos forçados. As pessoas são obrigadas a sair de um sítio para o outro, muitas vezes sem condições, são deixadas de Lisboa, por instruções sumarias, algumas não relatos disso, por falta de liberdade de informação e por censura, que também está prevista na Constituição, não há dúvida nenhuma, a Constituição é clara, discriminar uma forma de censura, e por outras falta da tal liberdade de união, por desaparecimento de pessoas que são oposicionistas ao regime e não sabemos nada delas, pelo facto também de, na relação com a República Democrática do Congo, haver uma série de imigração que é recolhida pelo Estado angolano e muitas das mulheres congolesas que vão para Angola são violadas, pelo menos há dados de que uma grande porcentagem são violadas, que parecem completamente nuas depois de ser expulsas pelas autoridades angolanas, e depois outros casos de feita celebração do Estado de Direito, no sentido de se há algum processo contra alguém que esteja acima do direito do Estado, bom, este processo é para sem grande justificação, porque a independência do poder jurisdicional, segundo os relatos internacionais, é uma verdade muito parca. Se olharmos também para o índice, há uma agência internacional, que é a Transparência Internacional, que tem um mapa com várias corzinhas para manipular a percepção da corrupção no setor público. E Angola, em 174 países, ocupou o 15º lugar para contar de baixo. Portanto, o contar de baixo significa o 15º país mais corrupto do mundo em termos da percepção do setor público que existe. Portanto, obviamente que isto é o relato de Angola atual, de uma parte apenas de Angola, claro, Angola é muito mais do que isso. Angola tem certamente uma série de outros aspectos que são positivos. E depois há também, desculpa, mas esta coisa de ser jurista falsa um bocado mais. Mas também há outra coisa que é a nossa relação com Angola. Nós sabemos que Portugal, lá há bocadinho, há uma espécie de neocolonialismo ao contrário. Há um capital angolano fortíssimo que está na economia portuguesa e que faz com que os nossos políticos, também quando se referem à questão angolana, têm que ser muito pruridos, porque sabem que estão a mexer em interesses instalados e fortes, interesses económicos muito fortes. Esta questão do lado de Irão, houve algumas pessoas que se manifestaram poucas, o governo não disse nada, apesar de ter sido livre portuguesa, não deixa de ser curioso, não é? Não houve nenhum, nós sabemos porquê, sabemos que Isabel Santos e outros quadros angolanos têm uma posição forte em vários bancos e várias empresas portuguesas. Sabemos que Portugal precisou e precisa, agora enfim, a crise de Portugal, sabemos que as coisas estão mais complicadas, mas a liquidez é que os empresários angolanos trouxeram para Portugal e, portanto, há realmente aqui uma subserviência da política portuguesa, que é clara, ao poder económico angolano. Portanto, quando se trata das relações diplomáticas e essencialmente económicas entre Estados,
Nós sabemos que os direitos fundamentais valem muito menos do que vale o dinheiro, valem muito menos do que valem as disposições das empresas, das ongoings e por aí fora. Portanto, isto não é só um problema português, é um problema das relações Estado. Se não olharmos para a Commonwealth também, há uma série de ditaduras, não é? Agora Mugabe, e nem por isso a Rainha da Inglaterra deixa de receber e de marchar com ele e de fazerem aquelas cenas maravilhosas. Enfim, nós sabemos que a política é verdade do pragmatismo, mas também chegava a nossa sociedade civil, se convence-nos na sociedade civil, a adotarmos um pouco para estas questões. Sem prejuízo, obviamente, que Angola tem um potencial de cultura, de arte, absolutamente maravilhoso, muito vivo disso. Nós conhecemos todos escritores ótimos, o Arguza tem sido um escritor que se tem levantado, tem falado de forma muito corajosa, contra um senhor que é um embaixador de Guiné, do governo Alexandre, enfim, no mundo, exatamente, a fazer a publicidade do seu governo. Só para terminar mesmo, esta Constituição do ano de 2010 recente, pelo menos, portanto, não foi alterada, veio introduzir uma novidade, é que, como sabemos, as relações de Estado até 2019, e a Constituição até aqui não tinha nenhuma limitação de mandato. Esta de 2010 diz que o Presidente da República tem a possibilidade de exercer 2 mandatos, no máximo 10 anos, e, portanto, sabemos que no máximo de 10 anos, se entretanto a Constituição for alterada, será no poder de 2020. Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma área que quer colocar alguma questão. Podemos partir para esta situação mais de conversa. Ainda há aqui muitos artistas que vão poder falar, claro, do seu trabalho e não só. Pessoas que viveram também em Angola, que querem partilhar, digamos, a sua experiência. Acho que é uma coisa recorrente e que nós, como sociedade portuguesa, aqui precisamos de encarar, que é, enfim, encarar a nossa própria história, não é? Acho que há uma relação, também acho que se calhar toda a gente tem noção disso, acho que nós temos uma relação muito tensa com a nossa história, acho que não há um olhar crítico sobre a nossa história e, na verdade, eu acho que iniciativas como esta, onde, na verdade, temos bastantes artistas portugueses e portuguesas a fazer uma reflexão sobre a Angola atual, eu penso que pode ser uma oportunidade também para iniciar esse olhar crítico sobre sim, isto, nós estamos aqui a celebrar os 40 anos da independência de Angola, que são também o final de 5 séculos de presença portuguesa em Angola. Portanto, essa reflexão eu acho que é importante e continua, infelizmente, a ser bastante urgente. Acho que tenho tido, agora que estou de volta a Portugal e ando a pensar um pouco estas coisas, julgo que continua a ser uma coisa bastante importante. Enfim, e era só isso que gostava de... E agora, relacionando um pouco como estávamos aqui a falar, desta questão do Boate e Beirão, e eu não quero, enfim, obviamente eu sou absolutamente solidário com tudo que está a acontecer, ou com o Boate e com os outros 15 presos políticos, mas eu acho que às vezes há alguma... Não sei se quero dar as palavras certas, mas que há algum facilitismo da forma como se fala de Angola. Acho que as coisas são bastante mais complexas. Eu não estou aqui, mais uma vez, eu não gosto de nada, não gosto mesmo de... E gostava mesmo de deixar isso às pessoas que de direito o podem fazer, de dizer que é uma ditadura, tudo mais. Eu gosto de me reservar a dizer isso. Tenho as minhas ideias, mas gosto efetivamente de me reservar a dizer isso. A única coisa que eu sinto, e que eu acho que é uma coisa que aqui os portugueses, que falta à visão portuguesa de Angola, é complexificar aquilo que se passa em Angola e a modernidade angolana e a realidade angolana. Para mim, eu acho que as coisas são muito mais complexas e, por exemplo, um bom exemplo é esta crítica da corrupção, que é uma crítica muito normal cá em Portugal, que se faz de alguns setores portugueses, em particular da esquerda portuguesa, se quiser por assim, e eu acho que às vezes isso, enfim, simplesmente põe tudo num saco que depois descomplexifica coisas que são
são densas e complicadas. E pronto, eu acho que isto, relacionando agora com a exposição, acho que, mais uma vez, para parabenizar a iniciativa, acho que enfim, isto é obviamente uma iniciativa a partir da arte, acho que há muitas outras que se podem fazer para pensar estas coisas. É interessante. Queria só deixar isto assim, lançar esta coisa para a discussão, não sei se... Obrigado. Eu fiquei um bocado curioso sobre essa complexidade que pode nos inspirar a ter uma visão clara sobre isso. Aí posso falar do... Enfim, é assim, eu fiz... Eu não estou a negar que o Estado angolano... Primeiro, só a ideia de falar do Estado angolano é obviamente complicado. O Estado é uma coisa gigantesca, há imensa gente a trabalhar no Estado. Portanto, dizer o Estado angolano é corrupto é obviamente... Isto pode ter um... Se quiserem... Eu acho que, obviamente, por um lado, há se quiserem, uma estratégia ao dizê-lo. E é uma estratégia na qual eu acho que há pessoas que podem fazer muito melhor do que eu, por exemplo, sinto que possa fazer. E como tal, isto para dizer, portanto, eu acho que isso faz sentido, por exemplo, dentro das estruturas urbanas que acontecer, dentro daquilo que pode haver dentro de Angola, haver uma crítica, dizer que o Estado é corrupto e tudo mais. Agora, a única coisa, a complexificação que eu estou a falar é, por exemplo, eu fiz algum trabalho ou trabalhei bastante dentro, fiz algum trabalho etnográfico junto do Estado angolano, junto das instituições de planeamento e as instituições que produzem cidade em Luanda, em particular. E eu dizerem que nada funciona e que o Estado é absolutamente corrupto é simplesmente extremamente simplificador e não deixa de tentar perceber, ou não nos deixa de perceber as formas como o Estado também funciona. Há instituições de Estado, às vezes funcionam mal, às vezes funcionam bem, há coisas que vão funcionando. E são esses mecanismos que eu achava que seria importante nós termos noção de que existe uma coisa que está a funcionar e se calhar, porque nem que seja, se pusermos agora na perspectiva de mudança, ou seja, do que é que vai acontecer, por exemplo, quando o Eduardo Santos eventualmente sair do poder, que vai ter que sair, está a morrer, não é? Quando isso acontecer, vai haver uma mudança. Quando essa mudança acontecer, há uma quantidade inacreditável de pessoas que trabalham para o Estado. Se nós não entendemos como é que o Estado realmente funciona, como é que as instituições funcionam, se não nos preocuparmos por isso, continuamos com este discurso simplificador de que é tudo corrupto e, como tal, não há alternativa a isso. E é só isso, é essa iniciativa. Eu tenho algumas opiniões de como é que há coisas que funcionam ou deixam de funcionar, mas é este esforço de complexificar a nossa visão, em particular, e volto a enfatizar a nossa visão como portugueses sobre a situação. Temos obviamente, uma posição bastante particular da qual falamos, e acho que é também importante fazer, não é? Fazer a crítica pós-colonial de nós próprios, de olharmos isso a partir dessa noção complexa. Podemos passar para um angolano, não é? Eu sou angolano, português, meu pai era cabo-verdiano e minha mãe. Eu sou do Valor dos Ciclos, da minha vida quase toda, exceto 10 anos em que fui semi-exilado, porque foi na terra do meu pai, em Cabo Verde. E agora sou outra vez semi-exilado, porque tentaram liquidar, nos conhecem, sabe? Há uns anos atrás, lá em Luanda, por trabalhar com os alojamentos sociais. E eu acho que me devo voltar e devo estar lá. Há outras pessoas ativistas que nunca tiveram tentados, falam muito como o Rafael Marques, etc. Mas vamos estruturar, eu estruturei pessoas nos subúrbios, eu estruturei um movimento que acabou por viver com a saúde, chamado Movimento para a Silva, que era uma gente dos subúrbios dos Açores, de várias condições. E acho que eles, se calhar, tentaram ressuscitar aqui um matar, não sei o quê, para deixar o filho de abaixo. E a certo é que eu não vou estar na cidade onde está quem me quis matar, e que eu não conheço, não devo, não mexi com ele, nem lhe conquistei a filha, nem nada, e quero liquidar por quê?
tem nada pessoal com ele. Telefone fixo e móvel, o processo de polícia tem todos esses dados no mundo. Qualquer parte do mundo que usa o telefone fixo e móvel a correr, não é? Mas pronto, estou por aqui. Eu estou no Porto agora há 3 anos. Estou saído lá em 2011. Trabalhava nesse assunto que você referiu nos últimos anos com a proteção das vítimas de desajuste forçados. Eu discordo de algumas coisas que você disse, concordo em geral. Eu li com o Mónio Ricardo também. Com a questão da complexidade. Eu começo pelo fim dos 40 anos. Ao contrário dela, é que aquilo é mesmo complexo. E é tão complexo que às vezes, porque se a gente quiser falar da complexidade das coisas, diz muitas palavras e acaba por fazer confusão. É uma cleptocracia, é uma ditadura pura. O elemento essencial da situação de hoje é a hegemonia do MPLA sobre o Estado, que vem do tempo do Partido do Estado marxista-leninista, pós-independência, e que se prolongou, apesar do pluralismo partidário que há das eleições, etc., e da Constituição que é para inglês mesmo, de facto, embora eles façam questão de garantir que alguma coisa que ele diz, alguma coisa funciona. O mínimo essencial para que o ornamento da ditadura, o ornamento democrático, funcione. E essa funcionalidade ornamental do Estado, que talvez seja uma das poucas coisas em que funciona perfeitamente, que tem mantido. De resto, o regime que há hoje é continuação. E ainda agravado pelo facto de que antigamente essa hegemonia sobre o Estado era a hegemonia de um partido, do MPLA, e hoje é a hegemonia de um indivíduo, José Eduardo dos Santos, sobre o MPLA e sobre o Estado. Portanto, aquele regime é cada vez mais um regime pessoal. E a gente olha para os interesses realizados, entretanto, pessoas que eram marxistas-leninistas, comunistas, com um projeto de desenvolvimento da sociedade alemã socialista, que não herdaram os seus planos absolutamente nada. Têm fortunas faraónicas, obtidas no terror. E com total impunidade. Portanto, digo aqui à frente de vocês todos, qualquer dia podem ser testemunhas contra mim no tribunal, são ladrões. É uma organização de malfeitores farsando o Estado. Isso partiu deste momento para trás. Portanto, eu não estou a dizer isto aqui. As pessoas que me conhecem sabem que eu dizia isso por lá. Os debates literários, os funcionários, etc. Portanto, não estou a falar de longe. Estou a dizer, cuidaram do mesmo modo. Mas isso, que eu digo que são 40 anos, para mim é importante. Eu fui militar do ano passado, fui comissário político de uma unidade militar. Portanto, também sou combatente da liberdade da pátria, porque eu empreendo a independência. E, portanto, em 78 fui preso pela DISA, pela Polícia Política, por ser membro da OCA. Não sei se já ouviram falar, que é a São Comunista de Angola, o grupo. Entretanto, nós estávamos a sonhar muito e acreditávamos, eu acreditava e ainda acredito, que é possível um socialismo na distribuição justa dos rendimentos do país, que é possível um desenvolvimento harmonioso, sem ter que se estar necessariamente numa situação de capitalismo. Eu acredito nisso. Talvez me chamem de extrema esquerda, o que quiser. Mas eu acredito que é possível, algum dia, a sociedade chegar a um ponto que tenha gestores políticos que, de facto, tenham o bem público como fim e não os seus bolsos. Não, porque não vai ser sempre também como está por aí no mundo, não é? Acho. Tantos milhões de gente, bilhões, que não conseguem invocar esse indivíduo. Acho que é o que vai chegar um dia que vão conseguir fazer um movimento, como eles chamavam lá em Angola, de retificação e tanto do socialismo. Mas isso voltando para trás. Angola são 40 anos, é sempre uma honra a nossa independência. 40 anos não é nada para a história do país, é uma outra. E Angola não é independência de Angola. Angola são muitas Angolas, sabes?
várias camadas em que aquilo é implicado. E a relação autoritária em si. Pois, a independência ou é das pessoas ou não é de nada. A independência da terra não serve nada. Né? O primeiro partido que até não foi o MPLA, começou a fazer luta, foi a FNLA, que depois acabou por ser cooptada e etc., extinta, e agora acabou por mudar quase. A palavra da ordem deles era liberdade e terra. A liberdade não é da terra, claro, é das coisas, das pessoas, né? Portanto, liberdade e terra, tinham a terra, porque foi. A FNLA tinha uma base étnica, no norte da fronteira com o Zé. E aquela zona era a zona do café. O café era o ouro, o diamante, o petróleo de Angola, nos anos 50, 40. E os colonialistas portugueses ocuparam e chutaram aqueles povos de lá, expulsaram-nos, mataram, etc. E ficaram com a terra. Foi por isso que a primeira luta mais forte contra o colonialismo nasceu naquela zona, de origem à FNLA do Roberto. Há outra Angola, que essa é muito étnica, e perdeu porque não percebeu a dinâmica histórica de Angola, centrou-se muito na sua etnia, no norte. Tanto era primeiro UPNA, União dos Povos do Norte de Angola, depois UPA tirou o norte, e só depois é que se transformou em Frente Nacional de Educação de Angola. Mas o MPLA, formado por crioulos, também descendentes, eu sou filho de colonos, com todo orgulho, não tem problema nenhum. Não, o que não significa apoiar o comunismo. Também era citado, mas em 53 tinha vínculo contra o comunismo. Mas surgiu mais tarde o MPLA, que era um movimento mais urbano, mais emergiu de uma elite crioula, de uma elite urbana, a mestiça mesmo, às vezes, e branca até, e negra, mas também crioula, porque crioula não tem cor. É o crioula. Vocês conhecem o Arménio Vieira? Poeta, é branco, não é? Meu amigo. Vocês conhecem o Urbana? O Cesário? Preto, não é? Mas são crioulos. Crioula não tem nada a ver com isto. É cultura. E, portanto, o MPLA e Benguela, no sul, eram, portanto, um grupo que tinha uma proximidade, uma cultura, uma interligação maior com a administração colonial. Portanto, estavam inseridos. E foi a quem, de certo modo, de forma subversiva, quando os portugueses saíram de Angola, facilitaram o acesso ao poder, digamos, um movimento que expulsou o Hitler e a FNLA, que era o poder de Luanda, para ter o poder, e eram aqueles que tinham as habilidades mínimas, pelo menos para fazer o estilo de que a coisa estava a andar, para ficar na administração do Estado. Porque eu também depois trabalhei na administração do Estado lá em Vigo, na área em que eu trabalhava, pertencia ao Ministério da Construção, da Direção Nacional do Turismo, da Direção das Escolares, o caos. E tinha uma proximidade, conhecia desde miúdo a área onde o meu pai trabalhava, aquelas telecomunicações, e também o que aconteceu. O contínuo, quando todos foram embora, os colonos, não havia chefe da secretaria, tornou-se chefe da secretaria, e eu próprio não tinha as habilitações suficientes, a qualidade suficiente, fui colocado como delegado de urbanismo de Luanda, provincial de Luanda. Eu reconheço que eu não tinha capacidade para aquilo. Felizmente estava bem com outras pessoas que lá estavam, com quem eu me cruzava bem, que ajudava, porque senão também faria um desastre. Isso, portanto, quando nós celebramos a independência de Angola, nós estamos a celebrar com isso. Não é um momento, para mim, de 11 de setembro de 1995, é o resultado do desenvolvimento de uma história que chegou àquele momento em que, em consequência de uma guerra de guerrilha na Guiné-Bissau, não foi lá. Lá, os portugueses ganharam a guerra, não conseguiram. Foi a Guiné-Bissau que derrotou o português. Em consequência disso, acabou, e nós, de repente, caímos de bandeira
E temos que ser honestos. Houve luta, houve intelectuais, políticos, houve presos políticos, houve guerrilheiros, houve tudo. Mas, aqueles a quem hoje, sempre que celebramos a independência, temos que homenagear Amílcar Cabral e os combatentes lá da Guiné-Bissau. Eles é que deram cabo do exército português, mas a sério. Portanto, como sempre, e por acaso tinha sempre nesse aspecto, sou um sortudo, porque eu também tinha gostado de lá, né? De Cabo Verde. Portanto, tenho que homenagear meus também, né? Gente a quem é uma sociedade, uma cultura que estou ligado, porque quando se tem falado da independência de Angola, mesmo os políticos, os outros, eles não colocam isso. Isso não é honesto. Agora, para terminar, já foi muito, só para dizer uma coisa referida. Eu acho que está a ver, eu tenho sido um bocado avesso a um certo problema de solidariedade, neste caso com os presos políticos que estão lá, são presos. Eu acho que a defesa deles é abusiva. É uma defesa errada. O que não é, não corresponde às verdades. Eu conheço as pessoas. Pouco tempo antes de ser preso, tínhamos falado via Skype, via Facebook, sabe? Domingos da Cruz pediu-me para comentar o tal livro que ele fez, a adaptação do livro de Jean Chave. Eu não quis, achei muito ingênuo do trabalho. Eu não queria perder tempo a explicar a legitimidade que lá estava e a escrever mais do que isso. Não estão a ser objetivos, porque a solidariedade e a defesa, mesmo judicial, está a fundar-se na inocência. Eu acho que eles não são inocentes, eles são heróis. Conheces? Você veja os vídeos deles no YouTube, o discurso deles todos. Eles estavam a estudar Jean Chave para quê? Não era para empinar teoria, não é? Era para fazer, era para criar movimento. Portanto, e com eles eu defendo que lá vai ter que acontecer, qualquer dia vai ter que haver revolta, o povo vai ter que derrubar aquele poder. Porque é super exército, mas vai ter que acontecer. Portanto, eles não estão presos por estar lá no livro. Como se estava a dizer que eu isso e tinha ouvido a solidariedade toda a dizer, não é verdade. E se eles são honestos, cada um deles, aliás, eles já assumiram lá no tribunal que ele é ditador e que eu quero acabar por fora. Portanto, eles estão presos porque eles lutaram contra a ditadura, são heróis. Isso não os ajuda a dizer isso para ir para o tribunal, não é? Lá no tribunal estão a tentar provar a inocência. E acho que vamos ter uma decepção. Porque, nesse aspecto, embora aquele julgamento esteja a ser uma farsa, uma fechada qualquer, uma final de a acusação dele está perto daquilo que é escrito. Está dito em peças de YouTube por vários deles estão lá presos. Você lê o Domingos de Cruz Marinho, ao Facebook, ao cruzamento do Cruz Marinho, é lá que está lá. Eu, por exemplo, estou com esse discurso todo aqui, você chegava lá no Holanda, juntava-me com o Paulo, com 3 mais 4, conversávamos sobre como derrubar o regime, e quando me apanhassem, não, eu não, credo, nunca pensei nisso. Ninguém ia acreditar, não é? Portanto, era isso, desculpa lá, Agradecemos. Não sei se alguém quer. Autora daquela obra que está. Sou investigadora, não sou artista plástica e também sou investigadora e fiz uma tese de doutoramento também sobre Luanda. Mas este momento também não reuniria só artistas plásticos. Mas tinha mais um cruzamento destas conversas e na sequência também do juízo da segurança. Uma parte que eu acho que foi interessante da minha tese foi a parte da análise jurídica. Sou arquiteta, das leis e mergulhei afincadamente na questão da legislação no que diz respeito ao território. Porque cruzei duas questões. Primeiro, o Luís dizia muitas vezes uma pessoa para provar alguma coisa em Luanda tem que ser acusada para depois poder provar o contrário. Eu dizia inicialmente vezes. E depois, porque eu queria provar que a questão dos despejos forçados estava a ser feita à margem da lei e havia todo esse cenário que eu queria provar. E para grande perplexidade
capacidade minha não consegui provar nada, provei foi exatamente o contrário. Isto a dizer que por a legislação produzida na última década acerca do território, sobre o território, e não calculada da Constituição, que é algo demasiado abrangente, toda ela, e cai ao pormenor, é uma legislação absolutamente excludente e que legitima, legaliza este tipo de procedimentos, este tipo de práticas. Ou seja, o governo criou uma espécie de sombra, uma legislação de sombra. Criou uma legislação e dizia, não, vou fazer isto porque a lei obriga. Que é uma coisa completamente. E então o desafio que eu lançava, e acho que isto também conhece um bocadinho o que o Ricardo dizia das tais layers e da tal complexidade, enfim. Às vezes nós aqui em Portugal, e eu também sou portuguesa e também fui estudar Angola e sei um bocadinho, corremos o risco de, com muita boa vontade, darmos inputs errados que nos podem penalizar as causas que defendemos. E se calhar era importante haver um estudo mais aprofundado da legislação que está a ser produzida sobre Angola, nas outras áreas que eu não estudei, e com sentido crítico, porque eu sei que há advogados que estão a produzir essas leis, porque a maior parte das leis que estão a ser produzidas para Angola são feitas por juristas de cá, que sem sentido crítico, ou com sentido crítico do ponto de vista bastante rigoroso, e perceber que o que é que vai acontecer, eu disse isto uma vez na minha informação, o que é que vai acontecer daqui a uns anos, quando percebermos que as pessoas estão presas porque têm que estar presas à luz daquela lei que foi alongada, e portanto a questão, se calhar, seria importante começar a analisar a legislação que está a ser produzida e perceber como é que se pode travar esse tipo de legislação. Eu deixo aqui isto, porque um bocado o que o Luís está a dizer, não tenho ideia se as pessoas subbatem ou não, vão ser condenados ou não, ou se a legislação às quais são sujeitos os vão. Mas então, se calhar, temos que analisar a legislação é esta, o que é que se propõe fazer, que tipo de penalizações é que as pessoas incorrem, e eu acho que isso ou seja, a lei é um instrumento do Estado para a sua própria estratégia, que é uma estratégia ditatorial, autocrática, como queremos chamar. E então, se calhar, esta ideia no visto errada de que a lei diz uma coisa e que as práticas fazem outra, se calhar tem que ser desmistificada nas outras áreas. Eu não posso dizer que não estudei na arquitetura e no urbanismo claramente. As pessoas podem ser despejadas, alguns da lei angolana, com toda a legitimidade que o Estado tem. É correto, do ponto de vista, está profundamente errado. Mas Só com a salva de que Angola é signatário da Convenção dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que ele pode desalojar e pode desalojar a força, mas tem que garantir a Convenção. Se não, está a fazer crime. Mesmo que tenha leis para fazer. Eu creio que o André, logo no início, sublinhou que uma coisa são o que está escrito na lei, outra coisa é como se usa essa lei. Não é defesa da honra da bancada, não é nada disso, não é para atacar ninguém. Eu me senti diretamente. Mas eu só queria explicar um pouco algumas coisas para ver que são dificuldades minhas de comunicação. A realidade é muito complexa. Eu não quis aqui simplificar a realidade. A realidade portuguesa é muito complexa. Basta nós irmos à história portuguesa também. Irmos ao tempo do antes de 25 de abril, que eu conheço razoavelmente do ponto de vista da história do direito, dessa perspectiva. E também nós temos uma Constituição de 33 que era uma Constituição bastante progressista, que remetia, enfim, que obrigava com os demais países. Sabíamos também que o liberalismo, obviamente nenhum de nós aqui é defensor do liberalismo, mas nós também temos que olhar a história à luz do seu tempo. Portanto, é evidente que nenhum de nós hoje defende a Inquisição, mas obviamente que naquele tempo tinha nada determinado em torno da história. Da mesma forma, o liberalismo foi apenas uma situação portuguesa, todos os países europeus tinham colónias e era considerado, enfim, algo perfeitamente normal e um direito dos Estados. Até que depois, fruto de uma série de situações fundamentalmente económicas, nós não podemos ter ilusões que são situações económicas que fazem das grandes mudanças, não são as situações de direitos humanos, políticos, enfim. Isso às vezes é para embelezar apenas. Na realidade, são situações económicas. A partir daí, os Estados começaram a perceber que seria melhor algum tipo de acordos entre os Estados e dar independência aos outros. E Portugal começa a ter toda a crítica nas Nações Unidas e começa a ter a pressão internacional, enfim, que faz com que nós vamos para uma guerra mundial e que
financiamento familiar, pelo menos nessa perspectiva. Portanto, é evidente que a titularidade é complexa, é evidente que o Estado nunca pode colocar tudo a não funcionar, porque isso é assim, as pessoas que lá estão, nós podemos gostar mais ou menos delas, mas há uma coisa que não são, é estúpido. O governo angolano, ou quem está a defender, não são pessoas sem uma estratégia política. Portanto, se eu ponho o Estado a nada a funcionar, é evidente que isso é impossível. Certamente há coisas que funcionarão. Eu só citei uma estatística internacional, que vale o que vale, mas que também não tem grandes dúvidas que não é muito boas da palavra. É verdade, também. Sim, mas acredito que há setores que funcionem, não é? Como nós também cá temos setores que funcionam e outros que funcionam mal. Mas também não acredito que se possa dizer que Angola seja um exemplo de boas práticas naquilo que é a gestão de dinheiros públicos. Isso não acredito, sinceramente. Há coisas que podem funcionar. Eu creio que até isso se pode traduzir em imagens. Temos aqui vários artistas, Susana, José, e António, de alguma forma devolvem-nos, e todos, de alguma forma, devolvem-nos o que é essa Angola. Na verdade, há pouco estávamos a falar que são várias Angolas. Contudo, também são muitos trabalhos que se concentram em Luanda, nessa grande polis, daí como gerir essa polis, e depois também temos, de alguma forma, a imagem daquela polis é a imagem que chega até nós. Uma parte delas, porque muito está escondido. E tu, tanto na tua tese, não é? Naturalmente, certamente, trabalhaste essa questão, não é? Passa não só pelo nível de passo, por muitas destas questões, desculpa, a sublinhar. Mas, desculpa lá, querias... Assim, eu obviamente eu sei que, enfim, nós nem sequer podemos mudar a história é o que é. Portugal foi uma potência colonial até 75 e, no contexto europeu, como estavas a dizer, tudo bem. Até é certo, mas o que nós podemos mudar, era isso que eu estava a tentar argumentar, se quiseres, é podermos mudar a nossa relação com essa história. Por exemplo, eu agora recordei-me, há uns tempos atrás, há uns anos para cá, tem-se vindo a falar, no contexto até de, se não me engano, na Jamaica. O David Cameron foi à Jamaica e houve uma questão por causa das reparations, reparações históricas, assim que seria a tradução, que seria efetivamente o Estado inglês pagar pelo facto de que trouxe escravos para a Jamaica, enfim, por aí fora. Isto obviamente seria, eu não estou a dizer que isto, primeiro, isto é uma coisa obviamente que aqui nunca se falou, nem não há sequer discussão, não há hipótese e tudo mais. Pensando na relação com Angola, isto obviamente seria extremamente complicado, particularmente sabendo para onde é que uma eventual 3 vezes isto acontecesse, iria dentro do contexto angolano. A única coisa que eu vou falar é que eu acho que existe uma necessidade, se quiserem, pelo menos de reparação intelectual, se quiserem, de intellectual reparations, no sentido de nós nos pensarmos a nós próprios e o papel que tivemos no meio disto. Quer dizer, simplesmente dizer, pronto, era a história, toda a Europa era assim, acho que me avança pouco naquilo de me pensar a mim próprio, e pensar mesmo a nossa modernidade. A nossa modernidade é marcada continua a ser marcada pelo colonialismo. Eu julgo que o urbanismo, eu agora falo como urbanista, que é o que eu sou, e olho para as cidades, eu continuo a achar que o urbanismo português, e o modo que nós temos o urbanismo em Portugal neste momento, é marcado pela nossa herança histórica colonial. Continua a ser. As práticas do urbanismo em Portugal, cada vez que se faz um plano em Portugal, esta herança ainda lá está. E a prática do urbanismo neste caso, queríamos também o maior número de imagens de Angola. Paulo, agora todos. E não só, temos aqui imensas imagens também de Angola. Mas só, desculpa só, é impossível de contar. É a história, o colonialismo aconteceu. Não é possível. Podes assumir. Hoje, como já li, ex-retornados, pessoas conhecidas que não têm escrito no livro, a dizer que o colonialismo nunca devia ter acontecido. Não devia, mas aconteceu. É impossível, faz parte. Então, eu sei que o colonialismo não existia. Portanto, e outra gente. E aquela gente mesmo, banco de origem total, pai, mãe, avós, tetravós, isso aqui, tem uma cabeça. O Makuta Gondo, que é lá um defensor autotrista, anticrioulo totalmente, ele faz o protesto dele em origem português. Às vezes ele discute comigo e diz, olha, diz lá isso sempre. Aqui, quanta gente vai te entender.
liceu faz parte de nós. Os povos africanos cruzados por Portugal, pela França. Portanto, não há. Agora é que potenciar. O que há de bom nisso? Valorizar. Estabelecer, eu acho, mais do que relações de dominação e desde relações de cumplicidade criminosa entre predadores de lá e de cá. É demais agora a gente construir pontes, movimentos, ligações entre culturas e povos que acabaram por ser unidos por essa mão. Acho que não há outro caminho. Senão vamos acabar todos a batatar. Deixa-me só sublinhar uma coisa. Quando eu disse que não era a história, era um lugar comum, a história com os olhos da sua época, não era para legitimar e para justificar, é direito. Todos nós percebemos que a civilização humana tem uma determinada evolução, e nós, para dizer em geral, positiva, eu não estou a dizer que seja partidário, muito longe disso, muito isso, da dominação do povo. Apenas estava a lembrar que, naquela altura, Portugal não era uma exceção, não é? Havia parte do país que tinha o seu independente. Não quero com isto dizer que seja nenhum defensor, pelo contrário. Gostava que isso ficasse totalmente claro. Ninguém estava a achar que não. Por outro lado, só a questão que disse ali a, desculpa, Silvia. O direito é um instrumento de poder, não é mais nada. O direito é um instrumento de poder. E é um instrumento de poder ao serviço de uma maioria reinante. Não é? Portanto, se nós temos, como temos uma oligarquia, não poder estar mais de acordo com a caracterização e poder, se temos uma oligarquia dominante num país, lá ou cá também há certas oligarquias, já sabemos todos, é evidente que o direito vai ser afeiçoado à medida, vai ser feito à medida daqueles objetivos. E, portanto, depois há aquilo que é, dizias, a questão do direito do urbanismo e que, como é que nós podemos evitar que essas leis sejam radicalizadas. Vamos lá ver, à luz da Constituição angolana, que é sempre a lei fundamental, não é? Como dizia também o nosso amigo, é evidente que esses realojamentos, ou que esses alojamentos forçados, essas expulsões forçadas, há uma lei que as deve autorizar, é evidente, não é? Ela tem que se legitimar. Mas é certo que mesmo à face da Constituição angolana, isso não é possível sem a tal justa reparação, sem ter uma habitação política. Agora, é preciso que haja mecanismos judiciais para que as pessoas possam fazer isso. Sim, a justa reparação é um conceito meramente abstrato, não é? Não está quantificado, não é? Claro. Então, a partir daí, todas as arbitrariedades são possíveis. Mas eu digo, ou seja, quando se é tão específico na punição e tão pouco claro, não é? Na compensação, se é que é possível dizer-se assim, as arbitrariedades são instaladas legalmente e isso dá margem para coisas horríveis. Mas isso tem a ver com o próprio sistema que foi instituído em Angola, do ponto de vista do sistema político. É um sistema presidencialista, e o sistema presidencialista em que o chefe de Estado é também chefe de governo. E, portanto, sim, portanto, é chefe de governo. A Assembleia Nacional, ao contrário do que acontece cá, tem um poder legislativo, formalmente na Constituição, um poder legislativo amplo, mas na prática é um poder legislativo muito reduzido. Portanto, o Presidente da República é ele também um órgão legislativo e tem estas funções principais. A minha crítica é mais ou menos angolana, estava também a fazer uma crítica. Que há muitos portugueses a sim, claro, sim, há muitos portugueses a aproveitar isso, há muitos escritores a aproveitar advogados. isso e incentivar e a produzirem e a aconselhar a produção deste tipo de legislação sem o mínimo de consciência dos impactos negativos que estão a. Nesse sentido, faltam-nos imagens, não é? Falta. O problema é mais grave que isso. A lei, claro, quem tem o poder adapta a lei em seu benefício. A história da lei de terras de Angola, da época da Revolução Socialista e posterior, que não aconteceu. A evolução da lei de terras até hoje, porque há a lei, depois há um regulamento da aplicação das leis. Você seguindo aquelas leis, para os mesmos aspectos, a evolução foi censurada a lei de sucessão. Mas há ainda uma coisa, além disso, é que se ela é do nível político, ela pisa a lei que quiser. Está na lei, não serve, mas se eu não sou, eu vou apanhar. Tá? Não sou de poder, não sou general, não sou nada. Eu não posso dizer. Que a minha aplica uma lei, é justo, está ali a lei.
Só que não aplicam ao membro é esse o problema. A lei para as manifestações que você referiu, não há autorização. É comunicar, eu vou fazer uma manifestação. Mas o movimento espontâneo de apoio ao Sr. José Eduardo Santos faz. As manifestações para contestar outras coisas, não é preciso papel bancário. Susana, queres falar um pouco? Porque isto também se traduz, a falar, é complexo, como há pouco falaste, são muitas realidades que constituem, digamos, o que é este real angolano. No teu caso, tens um olhar, a partir, digamos, do exterior e fazendo, digamos, Sim, a minha experiência envolve especificamente o ano, é segunda mão. Será impossível, de alguma maneira, de expressar aqui da forma tão eloquente, tão experienciada como estas pessoas que falaram aqui, os meus clientes, e de alguma maneira prefiro remeter o meu comentário à observação da obra que fiz, que é uma videoanimação que se chama Cadmos e Harmonia, e que, como disse, parte de uma observação em segunda mão da cidade de Luanda, e que enfim, é um dos trabalhos que eu realizei em 2010 sobre uma investigação que estava a fazer na altura, que tinha como tema Cidade Ideal, ou enfim, a partir de uma série de leituras de utopias literárias, e aquela animação fala de uma espécie de dialética urbana da cidade formal e a cidade informal, e quando digo em segunda mão é porque tenho uma amiga de infância que emigrou, foi numa das vagas portugueses para Luanda, e onde vivo já há mais de 10 anos, e que com muita frequência me enviava pequenos clipes de partes da cidade, e um daqueles clipes que ali está, de facto, é um traveling que ela fez e que me enviou da Rua da Pracinha, dos Moceques, e que eu depois utilizei nesta tentativa de criar esta dialética artística para pensar sobre urbanismo, sobre a diferença entre cidade formal e informal, criatividade e como a utopia, enfim, tenta projetar, não é? E apresenta logo uma cartografia feita como a cidade informal pode ser, se calhar, menos burocrática, mais urgente. Acho que é Luís José e António, que temos ouvir. No teu trabalho, estamos sobre o teu trabalho. A palavra hoje. Não temos nenhuma imagem concreta, mas temos ouvido as palavras convocar essa Angola. A verdade é que muitas coisas, acredito que esta conversa seja justa até para todos, porque há muito mais a dizer, acho que todos estamos a sentir isso, muito mais para comentar. Digamos como a tua obra faz passar do bidimensional para o tridimensional. Tudo, este trabalho partiu daqui, a ausência da liberdade e usar a palavra. Nem uma palavra, é isso que está escrito. E está escrito e depois está desconstruído. Não tem um ponto preciso, não há referências sobre nada especificamente da educação. E eu vou para lá onde é, para não falar do trabalho, que não apetece. Vou pensar naquela situação que tivemos, ou que estamos ainda a ter na cidade de Porto. A filha do presidente de Angola é casada com um senhor que não é angolano e que é agora é o responsável por uma coleção de arte, uma fundação também. E há o protocolo da cidade, que foi bastante celebrado. E a mim o que me fez confusão, isto tem a ver com as questões do letramento, mas o que me fez confusão na altura foi
silêncio da própria comunidade artística, que é tão. Que se consegue mover tão depressa em aspectos de crítica e em aspectos de desafio e de contestação. Em determinadas circunstâncias, depois naquela concreta, deixa-me um bocadinho atónito também. Se calhar essa é uma das camadas deste trabalho. E o que é que te indigna, de alguma forma? A falta de indignação, se calhar. Mas qual é o teu ponto de vista relativamente à presença? Pois, na altura, Porque há aqui dois olhares, podemos dizer. Pelo menos um deles que é a favor. Necessitamos de mais imagens, essas mais sensíveis. Contudo, essa coleção podia, digamos, completar esta falha. Contudo, sabemos que, devido a ser uma coleção específica, reúne apenas um conjunto de imagens que veicula certamente determinados conteúdos. O que tu falas digamos, dessa coleção estão ausentes a quantidade de outros criadores, ou tudo o que devia ser dito ainda não está representado, não é dito e escrito com essa coleção? Quem é gente no meio artístico tem que ser uma preocupação constante. É óbvio que a arte é uma coisa suja. E a arte contemporânea é uma coisa bastante suja. E o que eu acho é que tem que haver uma atenção particular e tem que haver uma vocalização dessa própria sujidade. Ela tem que estar afirmada de alguma maneira. E faz-me confusão quando isso é subtraído. E é subtraído não de uma maneira institucionalizada, mas é subtraído de uma ascensão pessoal. É individual. E é individual depois não circula, ou seja, não é comunicável, não comunica, não transita, portanto não se cria uma sensação de momento. Mas é claro que isto aqui pode fazer redundar o que estou a dizer numa espécie de purismo. A arte tem que ser uma coisa que não é nada de todo do que eu quero dizer. Se eu interpretar assim, eu peço desculpa. Mas o que me parece é só este episódio, basicamente. O trabalho não é sobre isso, mas é óbvio que toca nesse aspecto. Eu acho estranho a celebração que se faz na cidade e que se fez por uma proposta de pessoa, entretanto, falecido Paulo Silva e também do presidente da autarquia, mas acho que é saudável que esse acordo, que esse protocolo, que esse desígnio que agora se quer puxar para a cidade de Porto, não é? Com um impacto direto na comunidade artística da cidade, mas tem que haver aqui pontos de interrogação, e eles têm que ser levantados sobretudo, porque é dos artistas que estamos a falar por eles, e não só pelas suas obras, mas os artistas que estamos a falar também, obviamente, de cidadãos e de ser atores conscientes, espera-se. E por vezes essa consciência fica a descansar, fica nula, porque eventualmente vezes mais importantes, assim como é. Olha, quer Eu comentar? posso apoiar aqui a figuração do Nuno Ramar e se quiser apoiar um pouquinho Já está. sobretudo pelo modo como se fazem esses protocolos que incluem alguma cedência até de património de edifícios que pertencem à Câmara. Sendo o Palacete Pinto Leite está mais ou menos prometido para a Fundação Síndica do Povo, só ainda não foi totalmente cedido ou dependido porque é obrigatório haver a pasta pública e, portanto, está sempre a pagar a pasta pública. Mas, obviamente, que ninguém vai ter dinheiro de um momento para o outro, 1 milhão, 2 milhões de euros para comprar. E também acho, nada disto é oficial, nós estamos mas já li muitas no jornal sobre isso. Também se falou da Casa Manuel da Oliveira, projeto Souto de Mora, nunca foi aprovado. Tem residência e eu acho saber se depende destes dois edifícios que pertencem à cidade para uma fundação
acho que a sociedade civil devia Sim. de alguma maneira disso. Sem querer estar a viver o meu partilho da indignação, porém, o outro lado disto parece-me ser, de facto, sei muito pouco sobre esta situação. A única coisa que eu sei é que a Fundação, com todos os problemas que sabemos e quem é e tudo mais, tem dado um apoio bastante importante à arte africana, como sabemos. E isso, assim, pelo menos pelo princípio, e eu, mais uma vez, aqui são pessoas que saberão falar muito melhor disso. Essa é a imagem geral, não é? Sim, eu não sei muito bem os pormenores disso, mas agora, o facto, existe, quer didizer, isto não estão por trás da Trienal do Luanda, por exemplo, não é? Parece ser uma iniciativa, enfim. É positiva por um lado, mas depois também teríamos que ver, estamos a ver de um lado positivo, mas depois também tínhamos que ver a negativa. Eu quero dizer que há sempre que não foi um lado, incluído, há que imagens é que não foram incluídas, não é? Mas eu Mas de que forma é distribuído o orçamento? Com certeza, Por exemplo, mas há agora, provas de que antes é não havia distribuído. nada e de repente existe uma trienal e existe uma visibilidade incrível, ou alguma visibilidade de artistas angolanos em Portugal e fora de Portugal, e não sei, em Portugal, em Angola e em outros países, não só em Portugal. Que me parece importante. Mas a arte Ou não? é sempre mais branco. Não é esse? Como? A arte, se não recuperar assim o slogan, a arte lava mais branco. Certo. Sim. Mas eu contesto, bom, e estou fui-me a perceber dessa história pelos jornais e tudo mais. E eu não posso afirmar, não conheço o homem, não investiguei a coisa. O que eu sei é que alguns amigos, inclusive que estão expostos aqui hoje, o Lino, o Nela, são meus amigos, sabes? Sim. E essa intervenção desse tipo de gente com essa ligação, ainda que só familiar, ao poder, aquele poder, não é um poder qualquer, a mexer com a arte. Eu não vejo os artistas angolanos a usarem, tratar aquela situação e com os olhos secos, claro, com rigor. Nem esses meus amigos. Nem esses meus amigos. Todos. Porquê? Eles têm que viver. E seguramente aqui no Porto os artistas também não vivem lá. E, portanto, eu não posso fazer afirmações, né? É muito complicado chegar a esse nível de coisa. Mas eu fico muito inquieto quando eu vejo pessoas que têm links, ainda que só familiares, com o poder daqueles a penetrarem no meu meio, na minha sociedade. Fico extremamente atento. O que é que vem aí? Que vírus vão meter aqui? O que é que vai passar na cabeça de tantos dos artistas do Porto, de tantas das pessoas que trabalham com a cultura do Porto, depois da presença de gente com meios, sabes, muito fortes, interessantes. O que é que vai passar? O que é que daqui, se ele monta isso aqui, o que é que daqui a 5, 10 anos é ou será uma boa parte do universo cultural artístico? É uma questão que é legítimo pôr, embora que eu não tenha outros elementos para poder, como eu disse, usar nada, mas o que é que fica? Estou a só acrescentar em relação a estas questões. É um paralelismo. Eu acho que no final da época colonial havia a ideia de um colonialismo brando, não é? Havia essa apologia, são exatamente dizer, não, nós somos uns colonos espetaculares, os outros só somos muito colonos. E isto eu também não trabalho em arte, mas eu fico sempre um pouco inquieta também com estas funções das bienais, das trienais, do ano, e disto e daquilo. Vejo sempre como instrumentos de algum branqueamento de uma realidade, porque na realidade não há liberdade de atuação nesse tipo de eventos. E pode passar a ideia errada, do meu ponto de vista, de que a realidade é de uma determinada forma, quando não é. É dessa forma e de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Não estão representados todos os segmentos da sociedade e do território. Ou seja, não sei se não será uma farsa para parecer que é tudo democrático. Então, mas também concordo com o Ricardo, é sempre muito difícil até que ponto é que é positivo, até que ponto é que é negativo. Com certeza terá coisas positivas e negativas, acho que só caso a caso é que se pode rastrear. O que acontece é que, tendo coisas positivas que tem, obviamente, foi uma plataforma que
se falares com alguns desses artistas que foram projetados nessa altura, alguns deles não têm nada a ver com não querem ter nada a ver com a trilha não legal. E se tu reparares, hoje em dia a Trienal de Luanda tem um número de favoritos, de artistas favoritos relativamente pequeno. E portanto muitos dos que foram lançados até já são quase persona não grata, sobretudo os que tomaram posições em relação aos ativistas. Isso eu sei porque conheço casos que me disseram isto, que foram desamigados e nunca mais conversados e tal, mas sente-se aqui uma tensão. E portanto, tendo em conta que, obviamente, que há aspectos positivos em expor e colecionar arte, e a ideia de trazer arte de volta para a África, que eu acho que li nas entrevistas do sindicato da Polo, não tem nada a ver em criar uma base no Porto. Isso é que eu acho que... Porque é que o Porto estar agora inserido nesta questão, que é uma questão do Luanda, da Nova. E de repente aparece o Porto aqui como um ator que abre uma porta na Europa, que toda essa relação não foi muito bem explicada. Sabemos colocar as tais questões, sabemos exigir, não serão só aqueles artistas, são outros artistas, não só uns escritores, mas muitos outros, estou a olhar para ti aqui, são muitos outros escritores que foram, digamos, silenciados, como conhece muito bem a história da literatura angolana, digamos, é muito maior que aquela que, digamos, nos dão. Aí também cabe, se é no Porto que teremos, digamos, um observatório das artes africanas que passa também por Angola, também nós temos conhecimento de outras realidades, também teremos que, digamos, sublinhar a importância de outros, né, de outros artistas. Joaquim, queres acrescentar alguma coisa relativamente a... Em relação ao trabalho dos artistas? Não, à literatura também. Acho que há aqui uma questão atual, por exemplo. Eu acho que todos devem conhecer o Landino Vieira. Sim. Mas podes fazer um enquadramento. Sim. Portanto, o Landino Vieira é cidadão também português e angolano, enfim, pela participação e pela militância que tem no MPLA e pela contribuição que deu ao movimento de libertação da luta nacional em Angola. Esteve preso durante, creio, 13 anos no Tarrafal e em entrevistas recentes diz que essa foi a grande experiência da vida dele enquanto homem, enquanto escritor, enquanto militante, enquanto ativista, etc. Portanto, mantém esta dupla relação entre Portugal e Angola. E recentemente foram publicados uma série de apontamentos, de registros diarísticos, biográficos, ilustrações, etc., que o Landino foi fazendo ao longo destes 13 anos no Tarrafal. Foi agora publicado pela Margarida Calafate Ribeiro, o Roberto Becchi, que são, enfim, referências no respeito aos estudos pós-coloniais. É interessante, enfim, notar o percurso pessoal e intelectual do Landino ao longo desses 13 anos. Como sabem, o Landino Vieira foi, digamos, Prémio Camões em 2006, que acabou por rejeitar, invocando, enfim, motivos pessoais e também porque dizia na altura que já não publicava um livro há muito tempo e, portanto, não se dizia digno de receber um prémio dessa estirpe, dessa dignidade literária. Enfim. E do ponto de vista estético, ou do ponto de vista literário, estamos a falar de um conjunto de autores, o Landino incluído, mas também refirma ao próprio Agostinho Neto, que todos conhecemos como um líder político, mas também foi um poeta, portanto, alguém... Referi precisamente numa das obras aqui. Exatamente, e encontrei um poema dele, que eu acho que é a Libertação, agora não tenho presente. Portanto, acho que é importante referir esta questão. Para além de serem líderes políticos ou líderes de movimentos de libertação nacional, são também pessoas que estão muito ligadas ou sensibilizadas ao universo da escrita, ao universo
contexto da produção artística e à própria sensibilidade estética. Por exemplo, relativamente ali ao Pedro e à Catarina, aquele trabalho ali do fundo. Olha, desculpa, só um ponto. Sem esquecer uma coisa. O Agostinho Neves e o Andino, era defensor dele, grande professor. Era um poeta carrasco. Ditador. Sabe? Aqui nestas costas bateram um pau que diziam faz falar na Disa. A Disa era um bocadinho pior que aqui. Está a perceber? E o presidente era o Neto. Sim. Eu tinha sido das FAPA. E quando me falam desses gente de cultura, desses escritores, todo o mérito que têm, e omitem o papel político deles, não como preso da PIR, que o Neto foi, mas como chefe de uma coisa igual, ou homem do poder de uma coisa igual. Eu fico muito bonito. Neto era um canasco, ditador, assassino. E eu estou depois, claro, eu estive na cadeia de São Paulo, que foi da PID, e quando fui preso, era da DISA. Na mesma cadeia onde o Neto foi preso. Portanto, não estou a falar do que me contaram. Portanto, há que ter cuidado e que ser honesto quando falamos dessa gente, com todos os pergaminhos que tem. Epá, quem pisou o humano para nós, mete esses pergaminhos todos no lixo. Claramente digo-vos a eles. Acho que a motivação dos trabalhos que aqui está proposta não é bem fala dessa como é que uma coisa passa a outra. Isso aqui. Queres falar do trabalho antes de passarmos para o António, porque logo a seguir vamos ver a peça, a performance do António e depois ouvir isso no concerto. Não passar nem peça. Diga? É o saco. Isso é mais José, nós estamos ali uma peça, uma instalação que permite-nos experienciar atores, refletir sobre Angola, também quanto és angolano, somos angolanos, porque não és tu em especial. Somos angolanos. Mas depois também outras realidades, até falávamos da questão da gasosa, da produção, da barra que tenho aqui, nas duas primeiras. Sim, o que acontece como trabalhos imaginários da minha primeira visita ao país, Angola, foi Agora, depois de tudo que passou. E ainda estava lá e tu disseste, olha, vai acontecer esta exposição, queres participar? E eu estive lá, falei que eu podia, que já conhecia, que ouvia. Fui concebendo os trabalhos e aquela instalação veio a ser outra, e que parte de um bocado de todas estas complexidades e ideias do que era aqui em Angola. Parte da palavra Angola é nossa, o símbolo, relativamente o logotipo da Sony, eu acho acho que é da Sony, porque é só e a garrafa de gasol com uma são símbolos um bocado frases em relação a tudo que ou com ideias mais genéricas. Sim, a gasosa é uma palavra que aparecia, mas que não tenho familiar. Fui lá explicar o que é, e acho que ali foi um jogo também visual, não é? Pensar a gasosa como objeto, e a sua conotação ambivalente, não é? Que na verdade é uma gasosa, mas é farinheiro, acho é um exemplo, ou é um dos sinónimos do que falava ali no esqueci do Estado lá, que é uma pleitocracia, nós sabemos ali. Estando lá, percebe-se que a estrutura
quiser, qual é a vossa teste? Vocês vamos ver, ou é a vossa usabilidade? Eu gostava que fosse. Se calhar é uma mensagem, é um cartaz para que isso aconteça. É um no plural, não é Angola em plural. Se calhar Angola é singular, como vimos, mas gostava que fosse plural. Claro que chama uma outra ditadura, não é? A moda. António, querias dizer alguma coisa? António, vamos ver ou queres apresentar? Acho que vamos ver. Espero que o trabalho vá mais do que eu. Posso falar. O meu trabalho, tanto no teatro como na performance, acho que um dos temas que me fascina sempre é o poder e as relações do poder. Portanto, este trabalho tem sempre um fantasma na minha cabeça para me levar os santos. É tipo a chamar, outra vez seria chamar Espírito Santo. Nós temos cá o dono disto tudo. É o Espírito que lava o Santo. É para se chamar Espírito Santo. Mas depois, assim, quero isto mais aberto, não estava a sublinhar. Portanto, é tudo complexo. Uma célula é complexa. Um ato é complexo. Tudo é complexo. Mas acho que o trabalho do artista é tornar claro alguma coisa. Que o mundo é complexo. Tudo é complexo. Portanto, nós temos é que optar por fazer opções, ver o que é que queremos, do que é que queremos falar e trazer à superfície algo. Não podemos trazer tudo. Algo. Claro que depois esse algo pode ser, depois da forma como é usada, também pode ser complexa e aberta.